porque quando nós saímos do Centro Espírita Alvorada de Luz, que era ligado ao Lar de Ismael, que estava sendo extinto, nós tínhamos formado uma mocidade. Éramos um grupo pequeno, mas um grupo coeso, um grupo firme, de estudos, de trabalho. E como nós estávamos sem lugar para nos reunirmos, a dona Iamar, que inclusive doou o primeiro lote à fraternidade, ela e o seu Enoque, o marido dela, nos ofereceram o barraco da QND para a gente se reunir, porque já era do Dr. Gilson e ele ia fundar um centro ali. A mocidade, a MEAB, ainda não estava estruturada. Na realidade, a mocidade espírita veio se estruturar aqui, quando nós viemos para aqui, né? Lá o forte mais era a Campanha Alta de Souza e a sopa que já distribuía lá mesmo naquele período. E aí, nos primeiros tempos, a mocidade era muito atuante, por ser independente, talvez, atraía jovens de faixas etárias as mais diversas, adultos, etc. E o papai incentivava esse processo. Era, na época do movimento espírita passado, um acontecimento natural, as mocidades serem independentes. E o papai incentivou o processo, fortaleceu e dava muita força aos jovens. Mais tarde, nós fizemos a união. E aí, nessa época, o Dr. Gilson me convidou para conhecer a mocidade, que já estava começando também. Aí eu cheguei lá, conheci assim, na chegada, o Arcelino, que é irmão da Estelita, Arcelino Silveira. Aí ele falou, mas que saudade, quanto tempo eu não te vejo. Aí, exatamente nesse dia, eles estavam escolhendo a diretoria, que já tinha sido eleita a presidente, né? E eles estavam escolhendo o pessoal da diretoria lá. Aí lá no salãozinho que tinha lá no fundo, lá embaixo, aquele prédio pequenininho, né? Aí quando eu sentei, passou um pouquinho, estava na movimentação toda. Aí a Nilde Santiago, que era a presidente eleita, né? Ela falou, você aí, você não quer ser minha secretária? O outro me conhece, o primeiro dia, ninguém não... Aí tudo bem, eu falei, estou aqui, né? Eu nem sabia de que se tratava muito da mocidade, né? Mocidade Espírita Aprendizes do Bem. E tudo bem, no ano seguinte eu fui candidata e eleita presidente da mocidade. Então foi assim um movimento, um entrosamento bem rápido, né? Bem tranquilo. E na época a gente conciliava as duas funções, eu coordenava a mocidade e a evangelização. Só mais tarde, com a chegada do Miranda, o Adail, aquela turma, que desmembrou a mocidade da evangelização infantil. Aí foi durante um tempo grande, ali era a mocidade que coordenava a evangelização. Aí depois, quando constituiu os conselhos, né, então eu passei para o conselho da evangelização e o Miguel pegou da mocidade. Em 1987 ingressei na mocidade. Naquela época nós podíamos entrar, de 13 para 14 anos nós já podíamos ingressar na mocidade. E foi um mundo todo novo para mim, porque éramos bem jovenzinhos e a turma toda já era mais velha. Então a gente entrou assim bastante animado, com aquela sensação de que estou crescendo, já estou ficando maior, né? Então deu um certo ar de estou me desenvolvendo na casa. Então em 87 nós ingressamos. Foi uma época que nem o Miguel ainda não era nosso dirigente, ele iria ser nosso coordenador, nosso presidente no ano seguinte. E a turma era bem diferente, a mocidade era assim, digamos assim, mais barulhenta. A turma era tinha uma animação muito grande. Essa animação, graças a Deus, ela era muito convertida em ação também. À época, a mocidade tinha muito mais atividades assistenciais. Possivelmente porque o mundo também mudou. Hoje os jovens têm aulas ao sábado, têm provas aos sábados. E naquela época não tinha.
Há 20 anos atrás, a gente fazia atividades assistenciais, fazíamos atividades no Cefac, às vezes no sábado, no domingo, o dia todo. E isso nos proporcionava um trabalho maior, de auxílio aos necessitados e aos carentes. Porque a mocidade, ela é uma transição, né? Assim como é a evangelização infantil, a mocidade é uma transição para os cursos da casa, que visam então um aprofundamento, uma preparação maior, né? Para que a pessoa seja útil no movimento espírita, né? Mas sobretudo seja útil para si mesmo, para a sua família, né? Tendo em vista que a doutrina ela é essencialmente educativa. O estudo do jovem, ele é muito particular, porque o jovem é muito crítico e para que hoje o jovem está muito voltado à tecnologia, tem muito acesso a novas mídias. Isso faz com que o trabalho da mocidade seja diferenciado das demais atividades desenvolvidas de estudo. Então, na mocidade, a gente tenta fazer uma mesclagem de dinâmicas de estudos, de várias mídias, vídeos, fotos, e de forma que as aulas sejam menos teóricas e mais práticas. A nossa preocupação é dar uma formação ampla para que eles possam ter, na doutrina espírita, uma ferramenta útil na vida deles, que eles possam vivenciar o espiritismo. Então, nós temos o desafio de proporcionar dinamizações diferentes, trazer o evangelho para a vida deles, para o dia a dia que eles têm nas suas casas, na escola, no trabalho, na faculdade, qualquer lugar que eles estejam. E a nossa preocupação é que eles tenham essa formação de uma forma descontraída e ao mesmo tempo instrutiva. Então, o que eu faço é aproveitar a capacidade dos nossos colaboradores no sentido de fazer uma mocidade espírita vibrante, alegre e que tenha qualidade na realização das suas tarefas escolares, inclusive, né? Porque aqui são ministradas aulas da doutrina espírita, né? Então procuro zelar também pela manutenção da disciplina da casa, que é um dos pontos, digamos assim, chaves, né, da administração da nossa casa. Exatamente um dia antes da comemoração dos 50 anos do Cefac, quando o Miguel, o nosso conselheiro, precisou se ausentar para a realização de um tratamento de saúde. E ele me incumbiu, junto a outros 2 colegas, para que a gente desse seguimento às atividades da mocidade. Essa, sem dúvida, foi uma enorme responsabilidade que eu recebi e que, junto com os colegas, a gente tem conseguido desenvolver as nossas atividades e eu espero que à altura do professor Miguel. A percepção que eu tenho é que é uma tarefa que está sempre comigo. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Não consigo, nem às vezes quando as fraquezas nos atingem, que a gente está suscetível a isso, os espíritos não nos deixam largar dessa missão. A percepção que eu tenho é que eu não posso deixar de atuar nessa área, nessa seara. E eu me identifico muito com isso, me identifico mesmo. Eu me sinto muito realizado fazendo isso com eles. Ao mesmo tempo, me sinto muito útil.